A Copa do Mundo chegou e, com ela, milhares de torcedores de várias partes do país e do exterior irão se reunir nos estádios para ver os seus ídolos e torcer por suas seleções. Gente comum, chefes de estado e de governo, celebridades, todos estarão sob os olhares de agentes em terra, mar e ar, em um amplo esquema de vigilância e monitoramento montado para garantir a segurança de quem vai assistir aos jogos. Já se diz que o Mundial de 2014 será a Copa dos Ares, já que num país com dimensões continentais como o nosso, o principal meio de locomoção entre as cidades sede será o avião. No programa de hoje, você irá conhecer o planejamento para as ações de defesa aérea e controle do fluxo aéreo durante a Copa, resultado do trabalho conjunto entre a Força Aérea Brasileira, instituições civis e militares e companhias aéreas. Com quase todos os ingressos vendidos, não há dúvidas de que grandes multidões irão aos estádios prestigiar a Copa. Enquanto a atenção dos torcedores se volta para os lances entre as quatro linhas do gramado, um outro time entra em cena fora do campo, em torno e acima dos estádios. Caças de baixa e alta performance, helicópteros e aeronaves não tripuladas são alguns dos recursos que a FAB irá empregar no monitoramento e defesa do espaço aéreo antes, durante e depois de cada partida. Nós esperamos a grande quantidade de turistas brasileiros, estrangeiros, chefe de Estado e governo, celebridades. Nós utilizaremos aeronaves de alta e baixa performance para a proteção do estádio, onde será criada uma zona de exclusão e garantir a segurança dos torcedores. As ações de defesa planejada pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o CONDABRA, contam hoje não só com a experiência adquirida ao longo de décadas, mas também com a sua atuação em eventos de grande porte recentemente ocorridos no Brasil. Além disso, a FAB contará com uma estrutura de defesa nova e ampliada para maior eficácia em ações coordenadas com as demais forças de segurança e autoridades civis. A capacidade de defesa aérea ela foi construída ao longo de décadas. Hoje nós garantimos a soberania do espaço aéreo. Porém, para grandes eventos, nós vamos trabalhar com regras específicas. Essas regras elas foram trazidas através de intercâmbios operacionais para esse evento Copa do Mundo. Nós já aplicamos essas regras específicas, esse conhecimento adquirido na Rio+20, Jornada Mundial da Juventude e Copa das Confederações. Nós trabalharemos com zonas de exclusão, onde as regras de voo elas serão específicas e aplicadas para as aeronaves que adentrarem nesta área. Somente adentrará aeronaves com autorização. Trabalharemos com órgãos de segurança pública, Marinha, Exército e Aeronáutica. Enquanto a rotina de vigilância de todo o território brasileiro permanece inalterada, as ações específicas de defesa para a Copa almejam a proteção de porções estratégicas do espaço aéreo em torno dos estádios. São as já conhecidas e comentadas áreas de exclusão, que serão ativadas para a realização de cada partida do Mundial. Como somente aeronaves previamente autorizadas e credenciadas poderão voar nessas áreas, será necessária uma perfeita coordenação entre os órgãos de defesa e de controle de tráfego aéreo para evitar qualquer impacto negativo no fluxo de aeronaves. Durante as partidas de futebol serão ativadas 3 zonas de exclusão. A primeira zona de exclusão, a área mais externa, é chamada de área branca, com um raio de aproximadamente 80 km do estádio, onde serão permitidos voos com plano de voo pré-aprovado e todas as aeronaves serão identificadas pelo controle de tráfego aéreo civil. Na área mais interna, chamada área amarela, medidas mais restritivas ocorrerão e somente poderão voar aeronaves comerciais, transportando delegações e chefe de Estado e governo e celebridades. Essa área corresponde a aproximadamente 14 quilômetros de raio a partir do estádio. Mais ao centro nós temos a área vermelha, onde o estádio está localizado. Nessa área vermelha, somente aeronaves de segurança pública, do Exército, da Marinha, busca e salvamento e ambulância aérea estarão autorizadas a sobrevoar. Vimos até aqui como serão realizadas as ações de defesa do espaço durante os Jogos. Após o intervalo, vamos conhecer as medidas destinadas ao controle do fluxo de aeronaves ao longo da Copa. Não saia daí,
A gente volta já. Estamos de volta para falar agora sobre o controle de tráfego aéreo durante a Copa. Enquanto o Condabra assegura a defesa do espaço, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea tem os olhos da FAB voltados para o controle do tráfego aéreo no Brasil. O CGNA, como é mais conhecido, terá um papel decisivo para a segurança, ordenamento e fluidez dos voos, especialmente com o aumento do fluxo de aeronaves no evento. A previsão de picos mais intensos de fluxo para antes e depois dos Jogos levou o CGNA a um planejamento de longo curso, envolvendo a preparação dos diferentes profissionais atuando no controle do tráfego aéreo, o emprego de novas ferramentas de gerenciamento de informações e o aproveitamento de novas tecnologias de navegação das aeronaves. Nós estamos esperando um aumento de fluxo, principalmente nas cidades-sedes, no dia dos Jogos, porque, logicamente, haverá uma concentração nos voos, trazendo os torcedores para os jogos que acontecerão em cada cidade-sede ao longo dessa Copa do Mundo. Nós, primeiro, aprendemos com a experiência de outros grandes eventos. Então, nós tivemos missões do exterior, acompanhando a Copa do Mundo da África do Sul. Tivemos também um encontro com os alemães que fizeram o planejamento da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Fomos aos Jogos Olímpicos de Londres, acompanhamos a Eurocopa de 2012 e, por último, fomos ao Super Bowl americano para entender a dinâmica de um grande evento no único dia, como se fosse a final. Além disso, nós fizemos um programa de treinamento, tanto para os nossos controladores de voo, como para os nossos especialistas em informações aeronáuticas, que são aquelas pessoas que tratam dos planos de voos. Então, foi um trabalho desenvolvido desde 2012 até os dias de hoje, e com isso, nós pegamos toda essa experiência e aplicamos no planejamento da Rio+20, Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude, aperfeiçoando o planejamento para cada tipo de evento. E agora nós estamos fazendo um outro planejamento focado para a Copa do Mundo de 2014. As ações de gerenciamento do fluxo já implementadas e outras a serem postas em prática durante a Copa foram planejadas juntamente com autoridades da área de defesa, órgãos de controle de voo, autoridades civis e empresas nacionais e estrangeiras. Nós não fizemos uma interferência. O que foi feito foi um redimensionamento dos voos, tanto da malha aérea regular, das empresas aéreas comerciais, como a alocação de slots para a aviação geral. Então, com isso, nós conseguimos estabelecer o tamanho da demanda e fazer com que essa demanda coubesse dentro da capacidade dos nossos aeroportos. Foi identificado os gargalos que poderiam ocorrer e, com isso, nós diluímos essa malha ao longo das horas, ao longo do dia. Então, onde havia uma concentração, o que era para acontecer em 1, 2 horas, nós diluímos ao longo de 3, 4, 5 horas, de modo que haja um ordenamento, haja um fluxo constante que pode aumentar, porém, sem haver os gargalos, os congestionamentos normais, como acontece no trânsito no dia a dia da cidade. Então, foi feito todo um planejamento para que haja uma diluição do movimento ao longo do dia. Essa parceria entre os diversos setores envolvidos tem como resultado esperado um melhor atendimento ao usuário do transporte aéreo, sem perder de vista a segurança e eficiência na prestação dos diferentes serviços.
planejamento foi feito com o redimensionamento dos voos, a distribuição dos lotes, de forma que o evento Copa do Mundo não interfira na rotina do passageiro brasileiro que está deslocando para outras cidades por outros motivos que não é a Copa do Mundo. Então esse é o grande gol do nosso planejamento, a gente adequar a malha aérea brasileira para a movimentação da Copa do Mundo. Como nós fizemos esse redimensionamento dos voos, como nós fizemos esse escalonamento do voo ao longo do dia, o que nós estamos fazendo é dividir o trabalho ao longo do dia. Sem contar que nós fizemos um planejamento exatamente com a necessidade de controladores a cada hora do dia, de modo a colocar a quantidade correta para atender aquela demanda que está sendo diluída ao longo do dia. No programa de hoje, conhecemos um pouco mais sobre as ações de segurança e defesa do espaço, da otimização e gerenciamento do fluxo de aeronaves e da integração de todos os setores envolvidos nos diferentes segmentos das operações aéreas. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa. E se quiser saber mais sobre o assunto, acesse os demais programas produzidos pela FAB disponíveis no YouTube. Então, um bom voo e uma boa Copa a todos. Até a próxima!